Nós que agradecemos a colaboração e a participação do Solidariedade através do deputado Laércio Oliveira. Com a palavra, o deputado baiano do PSDB, João Galberto. Com a palavra. Senhor presidente, parabéns. Meu colega Raul, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje é um dia muito importante para o Brasil, um dia que lembramos os 21 anos do Plano Real. É lógico para aquelas pessoas hoje que têm 30 anos, 25 anos, pouco ou nada se lembra daquele momento anterior a 94. Eu lembro muito bem, no ano de 1986, no Plano Sarney, um plano que transformou o cruzeiro em cruzado, um plano que queria estabilizar a moeda, não com conceitos da macroeconomia, mas por decreto, por lei, por congelamento de preço. O Brasil viveu momentos de euforia, lógico que era um plano populista, mas naquele momento talvez a população não entendesse. Foi congelado os preços, e eu naquele momento era industrial, tinha uma indústria de produtos de limpeza. E de repente, por decreto, se congela os preços, no supermercado, na ponta, como também na indústria. O povo naquele momento, todos ficaram contra os comerciantes, os supermercados. Hoje eu sou supermercadista. O governo Sarney conseguiu transformar o supermercadista, o comerciante, no vilão da inflação. Imagina todo mundo se lembra daquelas maquininhas etiquetando, remarcando o preço, e passava como aquilo era a culpa do supermercadista. Não, era a culpa do governo. E passado um ano, quando fracassou e o plano cruzado, vieram outros planos todos populistas, aí que um grupo de brasileiros, estou falando agora em 1993, que precedeu o Plano Real do Fernando Henrique, surge o Plano Real. Qual brasileiro, o mais otimista que pudesse ser, não acreditava que ia dar certo? Foram vários planos. Mas se alguém lia atentamente, ou leu atentamente, o plano, a consistência macroeconômica do plano, nada de populismo, teria uma esperança que pudesse dar certo. E deu certo. E deu certo, e o Brasil viveu aí 8 anos, a partir de 94 até 2002, de equilíbrio econômico, de arrumando a economia brasileira e preparando o Brasil para um grande momento. Esse grande momento surgiu a partir de 2003, quando em 2003 e 2008, o mundo todo, começando pela China, que crescia a passos de 16% ao ano, a Europa e os Estados Unidos. E o Brasil, nesse momento, passou a ser governado por um governo populista, corrupto, que começou pelo presidente Lula. Veja vocês, o mundo começava a crescer e o Brasil também cresceu. Não acompanhou o crescimento mundial, mas foi ali que começou a se instalar o maior processo de corrupção no Brasil, o mensalão e o petrolão, todos dois por coincidência a partir de 2003. E vivemos momentos, muitas vezes de euforia no Brasil, crescendo, muitas vezes a taxa até de 7%, como foi o caso em 2010, para eleger a presidente Dilma. Vivemos um momento de ilusão. Toda aquela poupança oriunda do crescimento mundial que o Brasil acumulou, em vez de gastar na infraestrutura, na produtividade, gastamos em quê? No aumento do custeio, no aumento da máquina pública, no aumento dos apadrinhados do PT, para manter um projeto de poder idealizado pelo hoje condenado José Dirceu, e talvez de novo na cadeia. Veja, todas aquelas pessoas que fizeram e projetaram o Plano Real, veja a situação que estão eles hoje. Veja como estão aqueles que governaram o Brasil de 2003 aos dias de hoje. Muitos deles presos na cadeia, ministro, ex-ministro, deputados, tesoureiro do partido. Então eu me lembro, senhor presidente, para concluir, como é bom governar para o Brasil e governar para o futuro. Veja a situação que se encontra Fernando Henrique Cardoso hoje. E o discurso dele tem uma frase para mim memorável, que ele falou inclusive na nossa convenção há 10 dias atrás. Em determinado momento, eu perdi
a popularidade, mas jamais perdi a credibilidade. Eu acho essa frase de uma atualidade muito grande, porque é verdade, 10 anos, 12 anos do governo do PT, foi querendo mostrar que o governo Fernando Henrique não tenha sido um governo bom. E hoje o Brasil reconhece, porque muitas vezes, infelizmente, os políticos são reconhecidos depois. E agora o Brasil sabe distinguir aquele que criou o Plano Real, aquele que estabilizou a moeda, aquele que colocou o Brasil nos rumos do crescimento e aquele que criou uma máquina perversa de corrupção para o Brasil, e que nós, as próximas gerações, vamos pagar pelo menos uns 5 anos essa conta malvada que deixou o PT para o brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado João Galberto. Com a palavra agora, o companheiro